Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia. Enquanto nos acomodamos e aguardamos pelo início da nossa celebração, fazemos um breve ensaio. Ensaiamos o refrão do salmo que vamos cantar e vamos dizer 2 vezes: vamos com alegria para a casa do Senhor. Vou cantar uma vez para aprendermos ou para relembrarmos e depois cantamos todos juntos. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. E agora cantamos todos juntos? Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Bem, e agora que já ouvimos 2 vezes, já somos capazes de cantar com um bocadinho mais de confiança. Pode ser só mais uma vez? Vamos com alegria. Vamos para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. E vemos também a aclamação ao Evangelho, que vamos cantar a seguir ao Salmo. Aleluia. E cantamos. Mais alto. Muito obrigada a todos por este breve ensaio. Aguardemos então que comece a nossa celebração.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos ao Santuário de Fátima, a nossa celebração nesta Basílica da Santíssima Trindade. Queremos saudar a todos vós que nos acompanhais pelos meios de comunicação social e também aos grupos inscritos para a nossa celebração de hoje. Temos aqui duas peregrinações de Braga, uma da freguesia de Mira de Zibães, da paróquia de Lemene, o padre Vitor aqui presente, que acompanha a sua paróquia, também da Santa Casa de Misericórdia de Torres Vedras, Lisboa, e Santa Casa de Misericórdia de Lousada do Porto. Queremos saudar também os casais. Há um casal que faz suas bodas aqui também, mas um outro faz mais de bodas, 65 anos. Também queremos rezar por eles. Diante do Senhor nosso Deus, que é rica em misericórdia, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos, para que vivam sempre na luz da vossa verdade, aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia começaram a ensinar aos irmãos de Antioquia:
Se não receberdes a circuncisão, segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou um conflito e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem desta questão com os apóstolos e os anciãos. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, onde narravam a conversão dos gentios, causando grande contentamento a todos os irmãos. Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e contaram tudo o que Deus tinha feito por seu intermédio. Ergueram-se alguns homens do partido dos fariseus que tinham abraçado a fé, para dizerem que era preciso circuncidar os gentios e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para examinar o assunto. Palavra do Senhor. Vamos com alegria para a casa 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 do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Nativeram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Ali estão os tribunais da justiça,
nos tribunais da casa de Davi. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Aleluia, aleluia, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dá fruto abundante. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na alegria de estarmos reunidos ao redor da mesa desta palavra e da Eucaristia, a palavra do Senhor vem sempre cada vez mais, a cada dia, para poder iluminar a nossa consciência, para que assim nós possamos abraçar com amor, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor quer para nós. O Evangelho que acabamos de escutar repete várias vezes o verbo permanecer. Se permanecerdes em mim e eu permanecerdes em vós, podeis pedir o que quiserdes.
Muitas vezes nós não sabemos o porquê que Deus não nos concede a graça que tantas vezes nós pedimos. E muitas vezes nós perguntamos por quê e onde está Deus. E a resposta muitas vezes está nesse Evangelho. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, podeis pedir o que quiserdes. O permanecer em Jesus, como esta videira verdadeira, é o verdadeiro sentido da nossa vida cristã. Porque Jesus, reunido com seus discípulos, como um tom de despedida, quer deixar para nós essa orientação também. Quando nós escutamos a primeira leitura, que nos apresenta que Paulo e Barnabé vão reunir-se com os apóstolos e os anciãos a respeito de questionamentos que faziam por onde eles andavam, anunciando a boa nova do reino àqueles que não pertenciam, que não tinham vindo os cristãos. Havia uma dúvida sobre a questão de poder ser circuncidado todos aqueles que aderiam à fé cristã. Então havia a pergunta, para ser cristão, para seguir a Cristo Jesus, é necessário primeiramente tornar-se judeu para depois seguir a Cristo? Assim aconteceu o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, para que pudessem resolver esta questão. Mas o que tem a ver esta primeira leitura com o Evangelho que nos apresenta, que Jesus vai falar de uma linguagem simples e comum, sobretudo daquela altura, mas também para hoje, a nossa realidade aqui, que sabe muito bem o que é uma videira, o que é um agricultor. Na verdade, meus irmãos, o Evangelho dá uma resposta muito importante. Em Cristo, tudo agora é novo. Então, Ele é para nós a nossa verdadeira fonte de vida, é para nós tudo aquilo que devemos buscar. A lei para trás não se apaga, porque Jesus é o fundamento, Jesus é aquele que concretiza tudo aquilo que as Sagradas Escrituras também nos diz no Antigo Testamento. Mas não é necessário circuncidar-se, não é necessário tornar-se judeu para seguir a Cristo, porque Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então, para quem quer tornar-se cristão, para quem quer tornar-se discípulo de Jesus, o mais importante é o próprio Jesus. É estar nele, é permanecer unido a Ele, porque só assim encontraremos a verdadeira seiva que alimenta a nossa vida. Mas não nos esqueçamos de que Jesus, ao princípio desse Evangelho, vai dizer justamente algo muito importante, para dizer que Ele, sendo a videira verdadeira, vai dizer que o Pai é um agricultor. Há aqui uma unidade entre Jesus, o Pai e nós. Por mais que permaneçamos unidos a Cristo, será necessário muitas vezes sermos podados. Para quê? Para produzirmos mais frutos. Que frutos devemos produzir? Frutos bons, frutos que agradem o reino de Deus, o fruto da bondade e não da maldade, o fruto do perdão, da misericórdia e não do ódio. Enfim, todos os frutos que possam favorecer com que o irmão possa também crescer e edificar-se. Não imaginemos a nossa vida sem sermos podados pelo Senhor, porque sendo assim não cresceremos, não produziremos frutos bons. Muitas vezes não compreendemos o porquê dos sofrimentos, o porquê das dificuldades da vida. É justamente aí que o Pai quer nos podar, para justamente percebermos que é importante, para podermos produzir os frutos que Ele espera de cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, permanecemos unidos a Cristo Jesus. Façamos dele a nossa verdadeira seiva, que deve alimentar a nossa alma. E tenhamos a consciência de que, como Ele mesmo diz, sem Ele, sem mim,
nada podeis fazer. Quando nós despertamos na nossa vida e na nossa consciência esse verdadeiro sentido de que Cristo é para nós e deve ser o mais importante, então sim, vamos começar a produzir os frutos que Ele espera para cada um de nós. Por isso, no mundo em que vivemos, no mundo em que se cresce cada vez mais o ódio, a violência, a divisão, Jesus vem mostrar para nós que o verdadeiro caminho é Ele. E que esse mundo só pode mudar se nós permanecermos unidos a Ele. Se não for assim, vai a cada dia crescer segundo os nossos critérios. A nossa fé, a nossa vivência do cada dia tem que passar por Ele, senão não muda nada. Peçamos ao Senhor a graça de podermos viver permanecendo nele, que a sua palavra ilumine a nossa vida, a nossa consciência, e que a cada dia possamos produzir os frutos que o Senhor espera de cada um de nós. Mas também estejamos abertos, sejamos humildes para também acolher as dificuldades que a vida nos favorece, os problemas que a vida também nos traz, que as nossas decisões muitas vezes também trazem, mas acolhemos, como também o sinal do amor de Deus, como um pai que corrige o seu filho para podermos, então, produzir mais frutos e bons frutos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos rezar por esse casal, os dois casais, né? Um faz as suas bodas de prata, mas um outro casal que já passou das bodas, não é? Já fez bodas de prata, de ouro e diamante. Então agora, olha, é as bodas que Deus quer, não é? 65 anos de vida matrimonial. Então, nessa alegria de podermos estar aqui, nesta Eucaristia, demos graças a Deus, né, pelo vosso sim, os 25 anos, mas também os 65 anos. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Também nós possamos e podemos fazer a nossa oração por esses dois casais e pelas suas famílias. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Pode trocar. Pode trocar essa aliança. Coloca nela aí, sim. Pode colocar. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então eu quero desejar muitos parabéns. O santuário vos oferece o texto como Nossa Senhora pede, que rezem todos os dias, e assim sabem muito bem que alcançarão muitas graças da parte da nossa Mãe do Céu. Então, muitos parabéns, muitos parabéns, muitos parabéns. Deus abençoe. Muito obrigada. Muito bem, Deus abençoe. Porque tem a sua bondade.
Irmãos, a novidade da Igreja é tão grande que os apóstolos só impossível a compreenderam. Peçamos a graça de aprofundar o seu mistério, dizendo: ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelo Papa, sucessor de Simão Pedro, para que o modo de agir do grande apóstolo o inspire nas decisões que há de tomar. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos fiéis mais voltados para o passado e por aqueles que pendem mais para o futuro, para que escutem os sucessores dos apóstolos, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelo povo hebreu que ainda aguarda o Messias e o cumprimento das promessas da Escritura, para que o Espírito de Cristo o ilumine, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Por todos aqueles a quem Jesus chama seus irmãos, para que entendam que é da união íntima com Ele que nascem os frutos que o Pai deseja ver na sua vinha, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos cristãos mais comprometidos da paróquia, para que trabalhem com entusiasmo e dedicação, sem imporem à força os seus critérios, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pai celeste, cuidai desta vinha que plantastes, impondo-a como só vós sabeis fazê-lo, para que dê colheitas abundantes, por Cristo nosso Senhor. Ora, irmãos, para que meio o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por suas mãos este sacrifício para a glória do Senhor, para o nosso bem e da sua Santa Igreja. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna, por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo os deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José Ornelas
e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele corta toda a vara que está em mim e não dá fruto, e limpa aquele que o dá para que dê mais fruto. Eu sou a verdadeira vida. Aleluia. E vós, os meus ramos. Aleluia. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Eu sou a verdadeira vida. Aleluia. E vós, os meus ramos. Aleluia. Como a vara não pode dar fruto por si mesma, se não permanecer na cepa, assim vós também não, se não permanecerdes em mim. Eu sou a verdadeira vida. Aleluia. E vós, os meus ramos. Aleluia. Quando alguém permanece em mim e eu nele, isso é que dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a verdadeira vida. Aleluia.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Vamos rezar juntos a oração de consagração a Nossa Senhora neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro. Ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelo século dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Pai o noblesse religiosos objetos. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Então desejo a todos vós uma boa continuação de um santo dia, um bom retorno para as vossas casas. Saudar mais uma vez aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Peçamos a benção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.